António Garcia Pereira é advogado e especialista em Direito do Trabalho e é nessa condição que é hoje convidado do Jornal do Dia. Boa noite, doutor. Este é um caso interessante. Os trabalhadores da TAP visados, chamados para este curso, podem de facto encarar isto como uma sanção disciplinar. A TAP fala em coincidência, mas são exatamente os mesmos 9. É uma coincidência. É isso mesmo. Aliás, o porta-voz da TAP, António Monteiro, terá dito mais. Terá dito que, enfim, a partir do momento em que uma situação destas enfim, cria algum mal-estar, a empresa tem que se preocupar. Agora, a empresa já está a dizer que não tem nenhuma relação uma coisa com a outra, mas é evidente que a coincidência é pelo menos intrigante. E eu julgo que é um problema de se demonstrar se de facto é assim, se este curso já estava previsto para a generalidade dos trabalhadores ou não. Mas um curso pode ser encarado como uma sanção disciplinar. Vamos lá ver uma coisa, esta história de a ética às injeções, a ética às injeções em 5 lições com mestre ou sem mestre é qualquer coisa de surreal, não é? A ética não se ensina em cursos de 5 lições, em cursos de uma semana. E a escolha a confirmar-se, estamos aqui a lidar com os dados que nos chegam, a confirmar-se que entre 3.000 trabalhadores, os 9 primeiros que são escolhidos são precisamente os 9 que são considerados envolvidos neste incidente, é evidente que há todas as razões para suspeitar que há aqui uma relação de causa e efeito. E causa e efeito, se a TAP está a tentar sancionar trabalhadores seus, sejam eles quem forem, por aquilo que disseram nas redes sociais, a meu ver, é completamente ilegítimo. O poder patronal da entidade empregadora não se estende até aí. Mas mesmo antes disso, teria de haver um inquérito, os trabalhadores tinham direito a um contraditório qualquer, não? Sim, se a TAP quisesse assumir que está a fazer um procedimento disciplinar. Eu julgo, aliás, que as razões porque não há um inquérito é exatamente porque se está a assumir um comportamento que objetivamente pode assumir... a educação. Exatamente. Está a assumir uma espécie de operação da reeducação, que é um castigo, mas não se está a querer assumir que ele o é verdadeiramente. Dr. Garcia Pereira, de facto, esta questão já não é virgem, porque na RTP, suponho, houve um caso parecido. O diretor resolveu aconselhar os seus trabalhadores sobre determinados comportamentos nas redes sociais. Levanta o problema, de facto, da comunicação pelas redes sociais. Elas são privadas ou não são privadas, aquelas conversas? Mesmo que não sejam, já lá vamos, mas mesmo que não sejam privadas, a questão deve colocar-se desta forma. Em princípio, os únicos comportamentos que são disciplinarmente valoráveis são os comportamentos assumidos no tempo e no local de trabalho, isto é, que se inserem na esfera jurídico-laboral. O empregador não tem legitimidade, a não ser em casos absolutamente excepcionais, uma violação da obrigação de não fazer concorrência à empresa. É um dever de lealdade para com a empresa. Sim, exatamente. Nesse sentido... Ou revelar segredos da empresa. Sim, exatamente. Ou na perspectiva da violação do dever de sigilo. Fora disso, é evidente que o empregador não tem poder disciplinar relativamente aos restantes comportamentos e a regra, aliás, nós estamos no domínio da liberdade de expressão e da reserva de intimidade da vida privada. E nesse domínio, a regra é a da liberdade e a regra é a de que esses direitos só podem sofrer compressões ou restrições para salvaguardar outros direitos de igual grau hierárquico. E o poder de gestão empresarial não tem, embora seja um poder legítimo, não tem a mesma natureza, não tem o mesmo grau hierárquico que a liberdade de expressão. Portanto, nós estamos aqui, aliás, numa coisa ainda mais singular, é que não só há a ultrapassagem dessa área onde o poder patronal se pode exercer, como até, pelos vistos, andar a espiolhar na rede social. Isto assume exatamente a mesma natureza que o empregador pôr uns seus sátrapas, ou seja, uns seus olhos e ouvidos, nos cafés dos bairros onde os trabalhadores moram para ouvir o que é que eles dizem, enfim, quando se reúnem com os amigos ou à mesa de um café ou até numa discussão com colegas. Faz lembrar outros tempos, mas a questão exatamente, faz lembrar outros tempos, diz muito bem. Penso que as redes sociais podem ser, a conversa numa rede social é uma conversa aberta ou fechada, isto é... Mas mesmo que seja aberta, do ponto de vista laboral, é mesmo que seja aberta.
Em meu entender, não é aberta, porque, evidentemente, embora seja muito ampla, o Facebook... Esta conversa na TAP dá origem a um processo que já está em tribunal, um processo de difamação por parte de uma das pessoas que se sente visadas pela conversa. Sim, mas esse é um direito que ninguém contesta, como é evidente, mas isso mesmo num círculo fechado. Se eu estiver a falar com alguém que pertence ao meu círculo fechado de relações e esse alguém proferir afirmações que eu considero que são ofensivas da minha honra e consideração, não é a natureza aberta ou fechada. Mas da sua, se ela estiver a participar, neste caso, as pessoas não estariam a participar nessa conversa. Desses 9 não fariam parte. Não, seriam feito comentários. Teve acesso, disseram-lhe que foi consultar e foi ver. Sim. Não. Há aqui, tanto quanto eu sei, há uma tomada de posição por uma das pessoas a que seguem uma série de comentários. E a pessoa visada por essa tomada de posição e pelos comentários reage, sente-se difamada. E, a meu ver, eu entendo que, à partida, ela tem legitimidade para se sentir ofendida e, se for o caso, de as afirmações que eu não conheço, nem tenho que conhecer... Exigir a reparação. De exigir a reparação do ponto de vista penal e do ponto de vista criminal, mas isto não tem nada a ver com o facto de a entidade empregadora poder entrar para aqui dentro. Já tínhamos resolvido essa questão. Portanto, o Facebook é, apesar de tudo, uma rede onde, ainda com um caráter muito amplo, onde cada um de nós convida, dirige convites ou aceita convites para integrar e permite o acesso das pessoas que desejam. E, portanto, não é bem um local aberto ao público em que qualquer um pode entrar e sair quando e como bem lhe apetecer. Embora tenha, de facto, um caráter muito amplo. Basta que um dos intervenientes nessa roda, nesse círculo, aceite comigo para aceder a toda a correspondência que ele recebe. E, portanto, sim, mas esse facto... Nem todos podem controlar quem entra na rede. Sim, mas em termos da cadeia. Mas esse facto, quando muito, é relevante para dar a dimensão da injúria ou da difamação. Não tem mais relevância nenhuma para qualquer outro aspecto. E, portanto, em meu entender, o facto de se tratar de uma rede social, o que lá se afirma ou se comenta, não está fora dos parâmetros gerais das leis do país. Quer dizer, não é pelo facto de ser uma rede social que alguém pode impunemente dizer o que bem entender, mesma coisa, e fazer imputações ou formular juízos os mais injuriosos possíveis relativamente a alguém. Admitindo que seja esse o caso, repito. Mas isso, do ponto de vista estritamente laboral, eu acho bastante interessante que, ao menos, enfim, se calhar não pelos melhores meios, tenha finalmente havido um pretexto aqui para se discutir um assunto muito sério. Já houve uma condenação, suponho que, de um caso posto por um colega seu advogado, a um blog que sim, acabou exatamente. Exatamente. Mas eu acho que a mais interessante é a questão laboral, porque de facto, entre nós, em Portugal, nós discutimos muito pouco estas matérias. Isto tem a ver com o facto de nós termos pouca massa crítica, quer do ponto de vista da doutrina, quer da jurisprudência do direito do trabalho. O direito do trabalho é uma disciplina que existia, enfim, no tempo da Primeira República, foi extinta, foi feita desaparecer dos currículos universitários. Eu não tive direito do trabalho quando andei na universidade, tirei o curso fazendo uma cadeira chamada Direito Corporativo, que era uma cadeira de conteúdo essencialmente ideológico, e de facto o direito de trabalho só volta às faculdades de direito, enfim, às de economia e gestão regressou no final dos anos 60, mas às de direito só regressa em 75, e por isso gerou que, ao contrário do que, por exemplo, sucede na vizinha Espanha, onde se manteve sempre uma fortíssima doutrina e jurisprudência, estas temáticas de até que ponto vão os poderes patronais, onde é que terminam os poderes patronais porque começam os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, tem sido amplíssimamente discutida entre nós, como isto nunca se fez. Portanto, nós temos estado a assistir a abusos uns atrás dos outros, com entidades empregadoras a arrogarem-se definir a forma como as pessoas vêm vestidas, o tamanho das arcadas ou dos brincos que as trabalhadoras podem usar, devassar o conteúdo da correspondência pessoal ou as gavetas e os armários onde as pessoas guardam os seus objetos pessoais, a fazer a interseção de chamadas telefónicas, a aceder a instituições bancárias que, em nome de um processo disciplinar contra um determinado trabalhador, acedem sem mandato judicial, sem coisa nenhuma, não só às contas dele, como dos respectivos familiares, às contas da mãe, da tia, da avó, do primo, do cunhado, sem que nunca se tivesse discutido que estas condutas são condutas claramente abusivas, claramente ilegais, exatamente porque invadem a esfera de reserva de intimidade e da privacidade do trabalhador. Doutora Garcia Pereira, muito obrigado por ter vindo ao Jornal do Dia, pelos esclarecimentos e pelos contributos que aqui trouxe para uma discussão que, pelos vistos, ainda vai no ato da Igreja.